que recebemos todos aqui para darmos início a esse seminário, que tem como tema a importância da ampliação do circuito exibidor no Brasil. E por que não dizer também a importância da manutenção das obras, né? Da conservação das obras audiovisuais. Hoje nós temos aqui uma mesa bem potente, bem importante para esse contexto. Eu vou chamá-los aqui, os participantes da mesa. Logo após eu vou falar de um acontecimento muito importante para que esse seminário pudesse existir, que é o Circuito Filmes que Voam. Mas antes eu quero chamar com prazer e honra Cris Medeiro, a gestora do Centro de Educação Ambiental, CEA, do Rio Grande do Sul, para poder compor a mesa. Muito obrigada. Cris, seja bem-vinda, viu? É um prazer para nós te receber. E com a mesma satisfação e a mesma honra para essa roda de diálogos e vivências educacionais, chamamos o diretor Romel. Ele é o diretor do IFMA Campus Timon do Maranhão, nosso grande Maranhão. Não por nada. Seja bem-vindo, querida. É um prazer para nós te receber. Então, gente, para que esse seminário acontecesse, antes de tudo, aconteceu um evento grandioso aqui em Salvador, tá? Camila de Moraes e a Borboletas Filmes realizou, durante 1 ano e meio, em Salvador, exibições de filmes que fizeram parte do Circuito Filmes que Voam. Esse circuito aconteceu em centros culturais aqui de Salvador e foi simplesmente algo além da caixa. Algo que movimentou o audiovisual de forma... O que seria algo técnico a princípio, foi algo que mexeu com a gente, mexeu com o nosso emocional, mexeu com nossas capacidades. Levamos aos nossos iguais, levamos aos nossos cinéfilos, às nossas comunidades tão carentes de informação, de cultura, mas nem por isso não deixam de ser sedentos a essa possibilidade de que tudo isso chegue assim a nós. O Circuito Filmes que Voam vocacionou salas para que essas salas pudessem receber esses filmes e simplesmente eu não vou me alongar. Eu vou contar algo que aconteceu nesses dias que marca a importância de manter essas ações, de não esquecermos que a gente não pode parar, porque tem muita gente aí precisando das nossas ações. Em Alagados, que foi um dos lugares que nos recebeu assim com mais calor, com público, podemos ter ali pessoas idosas, jovens, crianças, debatendo os filmes, decupando os filmes, criticando os filmes. Na sessão da tarde, das 15 horas, teve um dia que nós ficamos assim, meu Deus, sem saber o que foi que fizemos aqui, né? O que foi que a Borboletas Filmes realizou aqui? Não despretensiosamente, claro, tinha uma atenção, mas ultrapassou todos os limites da expectativa. E tem uma senhorinha duas senhorinhas, Dona Lourdes e a irmãzinha dela, que criteriosamente, pontualmente, todas as sessões se colocava ali naquele lugar e arrumadinha, bonitinha, com seu cajadinho na mão, assistia às sessões e fazia questão de criticar, de dar a sua opinião e contar como aquilo reverberava nela tão positivamente. Como tirava ela de um lugar de que ela não podia mais, de que ela não pertencia mais àquela sociedade que movimenta, que tem opinião e que realiza, sabe? Então, por aí, vocês podem tirar o quão grande é a potência
desse circuito. Então, esse circuito, e tão bravamente, tão sensivelmente, deu a Camila de Moraes a ideia de trazer, de realizar esse seminário para que pudesse ser tudo isso continuado. Fantástico, não? Eu vou abrir agora, nesse momento, para que Vera Lopes, na verdade, Vera Lopes é a criadora, Camila é a criatura, é ela que manda. Eu vou chamar a Vera Lopes, que ela vai ler um texto que vai poder explicar para vocês o que eu estou falando aqui agora sobre o Circuito Filmes que Voam, que aconteceu também aqui, nesse lugar, o Cine Solar Boa Vista. Ela vai ler o texto da nossa mobilizadora Jacira. É isso, já? Minha escrevivência Borboletas Filmes. Falar dos filmes de experiência como mobilizadora integrante deste projeto Borboletas Filmes é prazeroso e especial, pois trata-se de um projeto que auxilia na preservação cultural das produções do povo negro, uma vez que expressa seu fraterno apoio ao reconhecimento das produções cinematográficas deste povo. A toda a equipe que acreditou e fez este projeto acontecer, meus mais sinceros agradecimentos, em especial a Camila de Moraes, pela oportunidade, reconhecimento, respeito que a mim dispensaram. Agradeço a confiança em me convidar para mobilizar minha comunidade, que carinhosamente reconheço como Quilombo, meu engenho velho de Brotas. Em meio a tantas dificuldades, esta ação fez eu me sentir útil. Atuar como mobilizadora do projeto Borboletas Filmes foi para mim um processo de aprendizado, pertencimento e fortalecimento da identidade. No decorrer dessa trajetória, pude descobrir que mobilizar não é apenas reunir pessoas, mas criar pontes de afeto e de consciência, despertando em cada participante o orgulho de sua história e de sua cultura. Ser inserida nesse projeto me permitiu reconhecer a potência do cinema como ferramenta de transformação social. A cada encontro, percebi que o audiovisual ultrapassa a tela. Ele toca, provoca e reaviva memórias, sobretudo quando se trata de valorizar a trajetória do povo negro, tantas vezes silenciada. Mobilizar minha comunidade foi um gesto de resistência. Significou enfrentar desafios, lidar com as dificuldades estruturais, mas também celebrar conquistas, ver a autoestima sendo reconstruída e sentir a coletividade se fortalecer. A cada olhar de reconhecimento e a cada palavra de incentivo, eu mesma me renovei como mulher negra, como cidadã e como agente cultural. O Borboletas Filmes foi mais que um projeto, foi uma escola de vida. Aprendi a ouvir, a respeitar e a caminhar em conjunto. Sou muito grata por ter sido integrada a esta equipe e pelo entendimento de que, mesmo diante da minha idade, compreenderam que ela não impõe limites e que não possam ser ultrapassados. A experiência foi fundamental e a vontade de não parar, assim como a minha autoestima, aumentaram significativamente. Me sinto pronta para mais. A iniciativa deste projeto foi um sucesso, assim como a sua realização, e eu desejo vida longa. As amizades construídas me incentivaram e apoiaram neste período. Desejo levar para a vida toda. Ubuntu. Tem mais. Camila, sua força e coragem em preservar a cultura do povo negro, sofrido e sem oportunidades, nos faz refletir e superar as adversidades. A sua visão faz renascer em nós a esperança, a luz e a paz, itens imateriais, mas indispensáveis para se viver. Agradeço ao Lorum,
A Deus e aos meus orixás por sempre me guiar e colocar em meu caminho realizações como esta. Todo este feito, dia após dia, fez renascer em mim expectativas de um futuro melhor, para mim e para os meus. Vejo, através da confiança depositada, o que sou capaz, e isso é um sentimento que não tem preço. A vida não se cala quando deixamos de viver, e sim quando deixamos de buscar algo nela, nos diz Bob Marley. Axé, Borboletas Filmes, axé a todos nós e a essa linda trajetória. Jacira Bafafé, Salvador, agosto de 2025. Eu não contei nenhuma mentira, não é isso? Então, eu acho que agora nós podemos, vamos ao que interessa ainda mais, vamos abrir a nossa mesa, né? Estamos aqui com Cris Medeiros, a gestora do Centro de Educação Ambiental, como já disse, e Romel, para iniciarmos a nossa roda de diálogos e vivências educacionais. Eu vou falar um pouquinho sobre Cris e sobre Romel, muito rapidinho, e vou deixar que eles mesmos contem as suas experiências, o que os trouxe aqui, tá bom? Fiz uma pesquinha, porque é muita coisa, gente. Essa dupla aqui é punk roots. Me permitam, por favor, essa pesquinha. Bastante idade, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Cris Medeiros é gestora pública, produtora cultural, feminista e antirracista. Atua desde 1922 nas áreas comunitária, cultural e ambiental. Desde 2018, exerce o cargo de presidenta do Centro de Educação Ambiental, CEA. Fundado em 2016, fundado em 1996 por sua mãe, Marli Medeiros. Que bom podemos ter os nossos para reverenciar, hein? Marli Medeiros, referência na luta por direito das mulheres e pela sustentabilidade. No CEA, Cris participou de iniciativas pioneiras de geração de trabalho e renda para mulheres em situação de violência doméstica a partir da separação de materiais recicláveis. Cris, que vem nesse contexto, se profissionalizando na produção audiovisual, utilizando o cinema e o vídeo como ferramentas de formação crítica, disseminação de informação e democratização do acesso à cultura. Seja bem-vinda a essa mesa, Cris. Eu vou apresentar aqui o nosso próximo parceiro e aí vocês podem começar a mandar brasa. Esse menino elegante aqui do meu lado, ele veio de lá do Maranhão. Eu quero aprender a dançar aquela coisinha lá do Maranhão, depois você me ensina. Eu gostei dele de cara, mas depois ele veio dizer que queria conhecer o Barradão, aí eu já fiquei um pouco assim, um pé atrás com ele, mas tudo bem, eu aceito. Romel Neves nasceu em 1979 na cidade de São Luís do Maranhão, onde passou sua infância, adolescência e parte da vida adulta. É filho de Madalena Martins, professora do IFMA, e de Edilson Baldez, espero que tenha falado corretamente, que conciliou durante sua honrada carreira cargo de professor do antigo Cefet e da UEMA. Ambos apaixonados pela educação, que criaram seus 4 filhos, sem poupar esforços para dar a melhor formação possível. Casado com Samantha Neves, também servidora do IFMA, e inspirados por seus pais, um amante da educação, não é, Romel? Eu passo a palavra para vocês e, mais uma vez, muito obrigada por atender o chamado. Tá? Muito obrigada, gente. Bom, tô gelada, gelada de nervosa.
estava aqui no trajeto, né, do hotel para cá e vi a potência, né, dessas pessoas que estão aqui nesse encontro. Me sinto privilegiada, me sinto com o meu trabalho reconhecido, né, com o trabalho da instituição e principalmente com o trabalho da minha mãe, que foi quem me trouxe, na verdade, até aqui, né? Minha mãe, que foi uma mulher que não tinha o ensino fundamental completo, veio de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, na década de 70, para Porto Alegre. Meu pai veio com um emprego de zelador num bairro nobre de Porto Alegre, minha mãe era faxineira. E aí, com o passar do tempo, ela comprou uma casa na periferia de Porto Alegre, para onde nós nos mudamos mais tarde. E ali ela começou a trajetória dela enquanto ativista social, muito empurrada, na verdade, pela situação de violência doméstica que ela sofria, né? Então, a partir dali, a mãe mudou não só a vida dela, como da família e como da comunidade. A comunidade da Vila Bom Jesus, na década de 90, quando das políticas públicas, né, no auge da política pública em Porto Alegre, orçamento participativo, foi quando a comunidade recebeu saneamento básico, posto de saúde, enfim, toda uma estrutura que a comunidade não contava. E aí a gente, naquela sobrevivência, né? Porque a gente não vivia, a gente sobrevivia. Eu lembro que tinha muita dificuldade realmente de acesso a direitos básicos, né? Pois a dona Marli vai lá no final da década de 90 e cria uma sala de cinema dentro da Bom Jesus. E aí, questionada, chamada de louca, né? Como é que a troco de que uma sala de cinema no meio de uma vila super carente em Porto Alegre, quando as pessoas estavam lutando, né, para sobreviver, para comer, para ter acesso à saúde. E a mãe fez aquela sala de cinema, até conversava com a Dani, uma sala de cinema que recebeu do Cine Capitólio, que é um cinema antigo de Porto Alegre, né? Então, numa época lá fechou e nós recebemos aquelas poltronas do Cine Capitólio que a gente guarda até hoje, usa inclusive, né? Foram reformadas as poltronas, estão lá na nossa sala de cinema. E a partir dali, então quer dizer, isso vai fazer 24 anos agora em dezembro, dia 13 de dezembro. E a gente nunca se viu enquanto produtoras culturais, mesmo tendo aquela sala de cinema, aquela ferramenta riquíssima de informação, de entretenimento, nós nunca nos colocamos, né, nesse lugar, porque a arte, a cultura sempre foram direitos muito distantes, né, para nós. Nós sempre nos víamos como pessoas ativistas, comunitárias, que buscavam possibilidades, que buscavam experiências, né, diferentes para a comunidade. E aí o cinema entrou, né, no nosso radar. 2010 eu saio do Centro Cultural, aí nós fundamos um Centro Cultural a partir da sala de cinema, hoje tem TV, biblioteca e outros programas, né? É um centro cultural que atende criança e adolescente no horário inverso da escola. E nós, há 3 anos, inauguramos um painel digital que é o único na América Latina em uma periferia, que é onde a gente oferece cinema para a rua. Então, nós temos a sala de cinema no Centro Cultural e nós temos um telão digital que fica na frente da instituição e ali a gente passa cinema, né, para o pessoal que está na praça. Em 2010, 2011, eu saí do Centro Cultural, fui trabalhar no Conselho Tutelar, concorri, né, uma eleição pouco divulgada, né, enfim, nem vou entrar nesse mérito. E acabei ficando 3 mandatos no Conselho Tutelar, que me levaram 12 anos aí da minha vida. Mas no Conselho Tutelar, eu descobri, aliás, eu reforcei, né, para mim, a importância do audiovisual, a importância do cinema, porque abordar temas de violência contra criança e adolescente
com palestra é algo maçante, dolorido e que para mim não fazia muito sentido, né? Eu ir lá conversar com uma menina de 10 anos, com uma criança de 6 anos, com um adolescente de 14. E aí eu retomei o cinema no Conselho Tutelar, né? E comecei a abordar abuso sexual, violência doméstica, racismo, a questão do ambiente escolar, né? O quanto o ambiente escolar pode ser violento para uma criança negra, periférica. E no Conselho Tutelar isso foi muito forte, né? Porque durante os 12 anos eu trabalhei esses temas da área da criança e do adolescente com cinema. 2023 eu saio do Conselho Tutelar, encerrei o ciclo, retorno para o Centro Cultural, né, para o Centro de Educação Ambiental, e começo a me profissionalizar, vamos dizer assim, começo a me enxergar finalmente como uma produtora cultural, né? Eu disse, não, isso que eu faço é arte, é cultura, né? Eu sou uma gestora, fomento isso, né, que é tão difícil e Camila maravilhosamente bem faz, né, de fomentar e de disseminar e de democratizar. Já esteve lá na nossa sala de cinema, foi convidada, generosamente esteve lá. Nós apresentamos o filme O Caso do Homem Errado, né, sempre com debate. E aí comecei assim muito naturalmente, né, a vivenciar e a gostar e a me achar nesse universo do audiovisual. E aí eu conheci o Criston Afronário, que é um menino negro, 25 anos, que mora no Morro da Cruz. Conheci ele há uns 2 anos e que concorreu agora ao Kikito em Gramado, né? Foi homenageado com o Kikito, que fez um filme só com atores, na verdade, atores que são moradores da periferia, ninguém nunca tinha trabalhado em filme, né? Eu até entreguei o link para a Débora, acho que depois ela vai compartilhar com todo mundo no grupo. Aconteceu A Luz da Lua, e aí a gente está fazendo um circuito de lançamento desse filme lá em Porto Alegre. Na nossa sala de cinema vai ser um desses pontos, agora em novembro. Vão ser 4 espaços na cidade onde a gente vai fazer esse lançamento. E a minha primeira produção audiovisual aconteceu agora em setembro, que é a história da Fátima Farias, uma poeta lá da minha comunidade, uma mulher negra de 65 anos, que hoje vive da sua arte, já tem vários livros escritos. E nessa produção é que eu realmente me apaixonei, né, assim, pela produção, né, por estar atrás da câmera, por estar pensando junto, né, por estar escrevendo, contando a história da outra pessoa, né. E para mim o audiovisual é isso, é a importância da gente conseguir contar as histórias que até hoje passaram batido, né? A gente vê história de Monet, a gente vê história de, sei lá, de não sei quem do Brasil aí, né? Dessa galera branca, nada, né? Mas enfim, é isso, né? Uma elite branca que sempre dominou, né? O cinema. E a gente, nós, né? Da periferia, a gente quer contar as nossas histórias, né? A gente quer ter a nossa narrativa. E ver o filme da Fátima e saber que eu consegui, né, e que eu participei daquela produção e contar a história dela, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é minha amiga, realmente me impulsionou a contar mais histórias e cada vez mais. Agora, em setembro, eu lanço um livro na Feira do Livro de Porto Alegre. O nome é Uma Amiga Me Contou, porque eu me descobri, depois de muito tempo, uma mulher também vítima de violência doméstica. E me descobri uma mulher de violência doméstica ouvindo as histórias das mulheres que eu atendia no conselho. Eu, uma feminista com toda a informação, né, com todo esclarecimento, foi no conselho tutelar, escutando as histórias daquelas mulheres, que eu parei, né, e disse, opa, eu estou passando por isso, né, tá errado, e comecei a escrever.
fiz algumas séries, né? Eu fiz um quadro Diário de uma Conselheira Tutelar. A galera adorou, porque as pessoas não têm a mínima noção do que acontece no Conselho Tutelar. As pessoas não têm a mínima noção do que acontece na vida de criança e adolescente. O que eu mais ouvia quando a gente chamava pai e mãe é: pô, mas tem um guri ali na rua e tu vem chamar o meu. Eu disse, pois é, dê graças a Deus que a gente chamou, porque aquele outro ali a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Então, no conselho, eu tive essa experiência da escrita, da escrevivência, né? E que agora vai se transformar num livro, na Feira do Livro. Mas é isso, assim, eu entendo hoje a importância da gente contar as nossas histórias, as histórias dos nossos. Eu tenho muita vontade de contar a história das mulheres da minha família. Ainda hoje eu conversava com as minhas irmãs, mulheres que viveram uma vida toda de trabalho e de cuidar dos outros e que não tiveram tempo de se nutrir, de descobrir os seus talentos, né, de desenvolver os seus talentos. E eu, como uma gestora pública, e vejo esse evento aqui como uma provocação para a política pública, né? Isso aqui é uma iniciativa, esse evento é uma iniciativa importantíssima, é uma agenda importantíssima. Primeiro, para que isso se espalhe por todos os estados, eu já quero isso lá em Porto Alegre, viu, Camila? E para a gente provocar, né? Para a gente provocar os gestores públicos, que na maioria do Brasil aí está um desastre, né? Porto Alegre, há mais de 20 anos, passa por uma gestão municipal de direita e de extrema direita nos últimos anos. Então, isso que a gente está fazendo é política pública, né? Para além de um direito que está garantido em lei, é da gente pensar o que a gente quer daqui para frente, né? Daqui para melhor. E que isso realmente alcance cada vez mais crianças, cada vez mais adolescentes, porque isso que a Jacira falou na carta é muito real, gente. É muito real. Não teve uma sessão de cinema, enquanto eu estava no Conselho Tutelar, que eu falei sobre abuso sexual, não teve uma sessão de cinema que uma criança não se levantasse e denunciasse o abuso que estava sofrendo. É uma abertura, é uma janela que se abre para a criança, para as mulheres principalmente, que são as grandes vítimas dessa violência patriarcal, machista, misógina, né, que a gente sofre. Então, eu me sinto honrada, Camila e equipe Borboletas Filmes, muito obrigada. Isso é um baita pulo na minha experiência profissional e pessoal, porque quem é da periferia, quem passou por tantas dificuldades de acesso à cultura, isso vai para além da técnica realmente. Isso é sensação pura, é sentimento puro, é emocionante. A gente saber que a gente consegue tocar outras pessoas e que as histórias das pessoas nos tocam porque nós somos iguais, né? Nós passamos pelas mesmas situações, pelas mesmas dificuldades e que a gente quer, juntos e juntas e juntas, comemorar, né? A gente quer essa parte boa da vida, a gente quer viver essa arte e por muito mais iniciativas e agendas como essa, né, para a gente se conhecer. Quero trocar contato com todo mundo, pelo amor de Deus, não me esqueçam, né? E que a gente realmente já estamos colhendo frutos maravilhosos, né, de tudo que cada um aqui faz. Muitíssimo obrigada pelo convite. Ah, sim. Ah, claro, desculpa. Olha só a pessoa. Gente, eu só vou falar rapidinho uma coisa assim, ó. Eu até sexta-feira eu estava hospitalizada. Eu achei até que eu não ia conseguir vir aqui hoje. A gente sempre fica pensando, por que para pobre as coisas sempre são tão difíceis, né? Fiquei uma semana hospitalizada e nessa uma semana o meu neto nasceu. Eu estava num andar, o meu neto nasceu no outro, prematuro, tá lá hospitalizado, mas tá bem. E aí a minha filha, que ganhou esse bebê, foi quem fez esse material para mim, assim. Então foi um resumo, né, que a gente fez para vocês conhecerem. Essa é a dona Marli. Por favor, uma salva de palmas
para essa mulher toda a referência, todo o meu amor, o meu agradecimento, a minha honra. Ela está ali no galpão de reciclagem, onde ela criou há 30 anos atrás. Esse galpão de reciclagem ele foi criado para as mulheres vítimas de violência se desvencilharem, né, do ciclo da dependência financeira, né, porque é uma das primeiras medidas para uma mulher sair de um ciclo de violência, ela ter a sua autonomia financeira. Então, foi criado o galpão de reciclagem, não com a intenção de enriquecer ninguém, mas com a intenção de trazer autonomia e, principalmente, de ser uma instituição de acolhimento dessas mulheres, como é até hoje. Hoje nós temos o projeto CEA Mulheridades, que é onde a gente resgatou esse cuidado que a dona Marli tinha com as mulheres catadoras. Então, nós temos projetos culturais, inclusive nós tivemos uma exposição delas lá no Espaço Força e Luz, em Porto Alegre, agora esse mês. Agora, em novembro, vai rolar um projeto onde a gente conseguiu uma aprovação num edital para garantir podologia e massoterapeuta para as mulheres. Vai ter 2 dias assim, onde vai ser um spa para elas. Então, aí um pouco, né, assim, quem quiser eu posso compartilhar, inclusive, esse material, né, um pouco assim da história. 2001 ali, quando eu vou trabalhar diretamente com a minha mãe, embora desde 96, na criação da instituição, eu acompanhá-la. Foi em 2001 que eu fui trabalhar diretamente lá, já no Centro Cultural. Então, nada é por acaso, né? Eu podia ter ido para a reciclagem, mas fui para o Centro Cultural. 2009 e 2011, a gente recebe lá o projeto de Justiça Comunitária, que é do Ministério da Justiça, um projeto que foi muito importante, porque trabalhou a mediação de conflitos na comunidade. Foi um projeto riquíssimo, que nós atendíamos caso desde conflito por causa de um muro que ultrapassou 2 centímetros ali no pátio do vizinho e outras questões. 2011 a 2023, então, como eu disse, eu fiquei no Conselho Tutelar, né, uma baita experiência também, um divisor de águas na minha vida, principalmente por essa questão de eu me descobrir uma mulher vítima de violência doméstica, que mudou a minha vida. 2020, eu fui convidada para um programa de rádio, existe ainda, Sextou com a Cris, é uma vez por mês. Um programa que vem para reforçar realmente a minha inclinação, né, para essa área. É uma rádio web, muito interessante também. É um programa que é direcionado para o público periférico. São temas abordados que dizem respeito à periferia. Então, eu levo artistas da periferia, eu levo técnicos da periferia, abordamos as políticas públicas, né, que não existem, inclusive. Pode passar, por favor. Ali é o Cineclube Marli Medeiros, que foi um projeto que nós aprovamos pela Lei Paulo Gustavo, lá do município de Porto Alegre, ano passado. Que é isso, né? Um circuito de filmes, sempre com debate. Ali nós estamos numa outra comunidade, em Porto Alegre, ali é a vila do bairro Mário Quintana. Hoje nós temos um projeto lá, Trilhas Culturais da Leste, que nós estamos em 3 comunidades da região leste de Porto Alegre. Então, ali 2022, né, fala do projeto Mulheridades, que a gente faz isso, saúde, informação, samba, viu? Porque as mulheres também, né, é isso. A gente tem que levar a mulherada para sambar. Acabei de receber uma mensagem de uma amiga, produtora cultural. Vamos fazer oficina com as mulheres lá de samba, área da percussão e de canto, para, em dezembro, elas se apresentarem junto com uma roda de samba que é profissional, que já tem uma história lá em Porto Alegre, e aí a gente vai levar essa mulherada para essa roda de samba. Deixa eu ver o que mais. Trilhas Culturais, que é um projeto maravilhoso, já é 2ª edição, é um projeto com emenda da deputada federal Dayana Santos, que é uma super parceira nossa. Então, nós já estamos na 2ª edição. Na primeira edição, nós estávamos em 2 bairros. Hoje, nós estamos em 4. E aí é cinema. O Criston Afronário está, inclusive, como oficineiro, uma oficina de cinema. Nós temos uma oficina de MC, temos oficina de produção cultural.
Deixa eu ver o que mais. Bom, e aqui está falando, né, um pouco do lançamento do livro, uma curadoria que eu integrei agora do Festival de Teatro Caminhos Periféricos, junto com o pessoal da Terreira da Tribo, DN África Produções, que eu integro. São 10 dias de espetáculos teatrais na periferia, são 5 bairros em Porto Alegre, que eu também estou felicíssima, está lá rolando, eu estou aqui, mas está tudo certo. Pode passar, por favor. E é isso, né, gente? Na escrita e no audiovisual eu encontrei a minha potência, né? Minha potência enquanto mulher, enquanto gestora, enquanto ativista. E quero muito, né, compartilhar tudo que eu aprendi e quero muito realmente ter muito tempo ainda, ter muita condição de apresentar esse universo para a gurizada, né? Para a gurizada simplesmente aproveitar enquanto lazer, ou para essa gurizada realmente se descobrir também, né? Da área da cultura. Eu sempre digo, né? Que filho de rico, um dia quer fazer natação, vai fazer natação. Aí agora eu quero fazer tênis, então vai fazer tênis. Agora eu quero fazer teatro, então vai fazer teatro. A gente tem que ter isso na vila também, né? E o Centro Cultural Marli Medeiros, hoje, a proposta do Centro Cultural é essa. A gente quer ter infinitas possibilidades, na verdade, para que essa gurizada vivencie todas essas possibilidades, o que eles quiserem, para daqui a pouco eles dizerem, eu quero seguir isso aqui, ou não, eu não quero, eu vou fazer outra coisa. Mas pelo menos ele vai ter o direito dele garantido a vivenciar, né, essa experiência na área da cultura. Eu acho que é isso aí. Comunicação e o audiovisual são ferramentas que pertencem aos territórios periféricos. Tá aí a música, né, gente? Nossa, a música é uma das maiores ferramentas também, né, para nossa voz, para nossa narrativa, para nossa denúncia, para o nosso amor, né, do nosso jeito. Pode passar. E é isso aí, Centro de Educação Ambiental, ano que vem vai fazer 30 anos, em dezembro a gente começa as comemorações, vocês vão ter notícias, tomara que a gente consiga também um projeto maravilhoso como esse aqui, para ter recurso para vocês irem até lá, prestigiar, conhecer. Os meus contatos, né, no Insta é Cris Medeiros Poa, tá? Podem me seguir lá, por favor, e da instituição Ceia Bom Jesus. Então, acho que era isso aí. Obrigada. Dona Marli está de parabéns, viu, Cris? Lindo trabalho. Primeiro, ela está de parabéns por você e por esse trabalho lindo e por ser essa mulher de muita força, né? Porque nós mulheres, somos fadadas às pessoas acreditarem que quando fala força feminina, está falando de carregar peso, do braço forte, né? Da mulher mas não, é a nossa força interior mesmo, a nossa força a força que nós temos em sermos sensíveis às causas e abraçá-las e dar continuidade. Parabéns, vida longa a você, vida longa ao trabalho de Dona Marli também, tá? Nós não podemos deixar de dizer aqui, gente, que o Circuito Filmes que Voam não foi algo... Teve apoio, tá? Foi um circuito apoiado. A Lei Paulo Gustavo foi quem deu esse apoio. E esse incentivo proporcionou a vocação das salas, né? Com equipamentos, com a possibilidade de exibir os filmes. E é isso. Não podemos deixar de esquecer que sozinhos nós não podemos nada, né? Como é que abre? É só desenroscar aí, tem uma tampinha. É isso, com certeza, com certeza. O que mais? Vamos passar a fala aqui para Romel. Primeiro eu gostaria de agradecer, até você dizer que eu estou elegante, isso é importante. Que as pessoas têm uma ideia de, quando eu vou para os eventos, eu sempre vou bem arrumado,
E as pessoas dizem, rapaz, tu só anda arrumado. Eu disse, pô, eu sou um professor. A mais digna e nobre profissão que existe, que onde tem condições de formar todas as outras. Então eu tenho que me apresentar bem para que as pessoas saibam o local e o que eu sou. Então por isso que eu sempre procuro andar de forma elegante, que é justamente para valorizar a minha profissão. Então, como eu já falei para vocês, eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão já há mais de 16 anos. Atualmente, estou na direção de uma escola do Instituto Federal do Campus Timon, que é minha cidade hoje. Quem não conhece Timon, conhece o Maranhão, fica ao lado da capital de Teresina, faz parte da região metropolitana, uma cidade de 178 mil habitantes, é a quarta mais populosa do estado do Maranhão. Mas não deixa de ser grande número de pessoas, mas um município ainda pobre, né? E essa minha vinda aqui, ela é mais para falar um pouco da minha experiência com o audiovisual que veio há poucos anos. Apesar de gostar muito do audiovisual, eu nunca esqueci, a primeira vez que eu fui no cinema foi com 8 anos de idade, 1987, para assistir Superman 4. E quando eu entrei no cinema, eu fiquei encantado. E desde então, eu virei um amante do cinema. Hoje, mesmo com as plataformas, eu e minha esposa, a gente, pelo menos uma vez no mês, a gente vai no cinema, porque a gente gosta daquele ambiente, a gente gosta de sentir a emoção de estar assistindo um filme ali presente. E eu conheci a Camila em 2023. Em 2023, eu fui convidado pelo MEC para participar de diálogos do audiovisual. Era um projeto do Ministério da Educação junto com o Ministério da Cultura, que foi resgatado pelo governo Lula, que antes a gente não tinha esse ministério tão importante. E lá eu tive o prazer de conhecer a Camila. E lá eu fui apresentar um projeto, que ainda era um projeto de transformação de espaços em espaços de exibição de filmes. Então, nós tínhamos lá no local que eu sou o diretor da escola, nós tínhamos um auditório desativado desde 2018 e eu sonhei que nós poderíamos transformar aquele lugar em um cine-teatro, para que os jovens de pouca renda pudessem ter acesso também à cultura. E quando eu comentei com os colegas de trabalho que eu iria atrás dos recursos para transformar esse auditório desativado, as pessoas riam, eles mangavam, diziam, isso é um sonho que não vai acontecer. Era o governo ainda, o governo Bolsonaro, nós estávamos com cortes orçamentários, e eu digo, não, quem tem sonho tem esperança e eu vou correr atrás do meu sonho. E comecei a ir em Brasília, a ir atrás dos parlamentares. E graças a Deus nós conseguimos apoio da bancada maranhense para que a gente pudesse transformar aquele espaço. E quando o projeto já estava sendo executado, próximo de finalizar, eu fui apresentado para a Patrícia, que hoje está na Ancine, ela era diretora do MEC. Patrícia me convidou para apresentar esse projeto lá no MEC para ela, porque era um projeto que ela visualizava, por ser da área do audiovisual, de estar transformando auditórios em espaços de exibição de filmes de cinema nacional. E quando um rapaz disse, olha, tem um rapaz lá no Maranhão que ele já está com esse projeto em fase final de execução. E ela disse, eu quero conversar com ele. Aí entraram em contato comigo e, coincidentemente, eu estava em Brasília no dia que ela me ligou. Então, eu já fui lá, conversei, apresentei o projeto para ela. Ela já conseguiu uma agenda no Ministério da Cultura também. E foi onde ela começou a me convidar para participar de momentos como esse. Então, eu fui lá, foi onde eu conheci a Camila. E lá eu disse para a Camila, no meu cinema, o primeiro filme que vai passar é seu. Eu não sei se ela acreditou em mim. Eu não sei se ela levou a sério, mas eu disse para ela, você vai e eu faço questão que o primeiro filme seja seu, porque você defende uma bandeira que é uma bandeira que a minha família defendeu por muitos anos, que meu pai é negro e eu
apesar de ser branco, mas eu convivi muito de ver as pessoas estarem tentando denegrir a imagem do meu pai por causa da cor da pele dele. Ele, professor, eu lembro quando eu era criança, que eu sou gêmeo, então eram duas crianças correndo de um lado para o outro, meu pai pegava um, depois corria, quando ele ia pegar um outro, se joga na piscina, e tinha uma mesa assim bem grandona, cheia de homens, eles tinham acabado de jogar uma bola, o Moreno disse, quando vocês saírem de lá, vem aqui que eu quero fazer uma pergunta, quero conversar com você. Aí meu pai, não, tudo bem. Aí teve uma hora que ele conseguiu pegar os dois, agarrou a gente assim pelo braço e foi lá. Aí o cara perguntou, ei Moreno, quanto é que o pai desses meninos te paga para te tomar conta deles? E meu pai ficou assim em choque. Aí meu pai não falou nada, só disse, para pagar bem, e saiu andando. Mas em momento nenhum houve meu pai abaixar a cabeça nesses momentos que eles tentavam denegrir a imagem dele. Então a gente se identificou por isso. E em 2024 nós tivemos as condições de fazer essa inauguração desse espaço tão sonhado. Esse espaço hoje ele está em pleno funcionamento, é um espaço onde ele tem transformado vidas, porque o cinema ele transforma, ele faz as pessoas mudarem o senso crítico, ele faz questionamentos, ele faz você sair de lá pensativo. Então a gente tem conseguido mudar muito a realidade dos jovens, que muitas das vezes você não consegue somente sala de aula. Então você usa essa ferramenta para que possa estar ajudando também na transformação desses jovens. Mas por que colocar um ponto de exibição, uma sala de cinema? 16 anos atrás, eu saí de São Luís para ir morar numa cidade chamada Buriticupu, no sul do Maranhão. Uma cidade muito pobre. Lá era conhecido como um faroeste brasileiro, era uma cidade que não tinha asfalto, era uma cidade bem carente. E ela ficava a 200 quilômetros da segunda maior cidade do estado, que era Imperatriz. E aos finais de semana, eu ia muito em Imperatriz e um dia eu comentei em sala de aula com os meninos, rapaz, eu tô doido para chegar logo no final de semana que eu vou no cinema. Quando eu falei eu vou no cinema, os meninos arregalaram o olho para mim e começaram a fazer perguntas. Meninos de 14, 15 anos. Cinema, professor, como é um cinema? Aí eu achei que eles estavam brincando. Isso é a palavra de brincadeira. Não, professor, a gente nunca foi no cinema. E eu comecei a fazer aquele questionamento em todas as salas de aula que eu lecionava. E nessa cidade, nenhum aluno meu tinha tido a possibilidade de ir no cinema. Eram meninos de 14, 15, 16 anos. E aquilo me deixou intrigado. Me transferi de cidade, fui ser diretor numa cidade lá na Baixada Maranhense, no Maranhão, cidade de Pinheiro. E lá também, quando eu falava que eu ia para o cinema, os meninos me perguntavam e eu ficava. De todos os alunos da escola, eram mais de 1.000 alunos, só dois alunos já tinham tido a oportunidade de ter um cinema. E aquilo me chocou muito, que eu disse, meu Deus. Aí foi que eu fui procurar ver que no Maranhão só tinha cinema em São Luís, que era a capital, e Imperatriz, que era o interior do estado, a segunda maior cidade do estado. Então o parque exibidor era muito pouco. E o cinema é caro para essas pessoas. E quando eu me mudei, há 10 anos atrás, eu me mudei para Timon, a mesma coisa. Os alunos de lá, apesar de estar do lado de Teresina, eram pouquíssimos que já tinham tido a oportunidade de ir no cinema, porque muitos não tinham transporte, não tinham nem condições de atravessar para ir para o Piauí, muito menos ter condições de pagar uma entrada no cinema. E aquilo me deixou muito intrigado, que eu disse, a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa, e quando eu assumi esse cargo, foi a oportunidade que eu vi de poder transformar isso. E nós não tínhamos recursos, era muito difícil imaginar o que nós poderíamos fazer. E um dia eu sonhei com o presidente Lula. Sonhei com ele indo na inauguração desse espaço. E quando eu sonhei, apareceu em detalhes para mim como era o local, como é que ele ficava. E eu peguei e entrei em contato com o meu diretor de administração, eu disse, vamos contratar um arquiteto que trabalhe com essa parte
acústica que eu quero fazer o projeto do Cine Teatro. Aí ele me olhou assim, não é auditório? Eu disse, não, nós vamos transformar no Cine Teatro. E ele olhou para mim e disse assim, tu tem certeza isso vai dar certo? Eu disse, a gente vai fazer dar certo. E começamos a fazer projeto. No dia que o arquiteto foi lá, que ele entrou no espaço, eu tenho algumas fotos aí, esse era um antigo Cine Teatro, não era nem, era um auditório, mas esse aí tá, antes dele ficar depredado, ele estava com as cadeiras arrancadas, ele estava bem velho, tem outras fotos aqui que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, nós começamos a correr atrás de recursos, e nós conseguimos esses recursos. E quando ele foi fazer o projeto para mim, ele disse para mim assim, eu te entrego em uma semana. Aí eu disse, será que ele vai entregar o que eu quero? Quando ele levou o projeto, ele disse assim para mim, eu olhei, eu disse, não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi uma sala com acústica, para poder botar um cinema, eu expliquei tudo de novamente, eu disse, não foi desse jeito, eu disse que eu queria assim, assim, assado. Ele virou para mim e disse assim, tu tem certeza? Eu disse, eu tenho. Aí ele, pois tudo bem, vou trabalhar no projeto, como tem muitos detalhes, eu vou demorar um pouco mais. Eu disse, não tem problema. Quando ele saiu de lá, ele ligou para o meu diretor de administração e perguntou para ele, quanto é que ele tem para poder fazer essa reforma? Aí o cara falou, olha, rapaz, hoje ele só tem 170 mil. Quando ele falou 170 mil, o cara disse, rapaz, esse cara é maluco, 170 mil não é nem um som, não paga nem um som. Aí o meu diretor disse para ele, cara, eu conheço o Rômel ele corre atrás, se ele mandou tu fazer, ele vai tirar isso do papel. E quando a gente estava véspera da inauguração, o dia anterior, ele chegou para mim, eu nem sabia, ele era pastor, tinha nem me dito, e ele foi me contar que ele disse que ele saiu de lá dizendo que eu não ia conseguir fazer, que realmente eu era um sonhador, que eu não tinha condições de fazer. Mas Deus, ele vem trabalhando na nossa vida e a gente às vezes nem percebe, nem valoriza, ele vem trabalhando nos pequenos detalhes. Eu fiz a licitação, me arrisquei, porque um gestor público jamais ele pode fazer uma licitação sem uma disponibilidade orçamentária, sem previsão de ter aquele orçamento, e eu fiz na confiança. Fui no meu reitor, disse para ele, olha, bota a disponibilidade orçamentária que eu vou conseguir o recurso. E ele ficou assim, rapaz, tu vai assumir um risco muito grande. Eu disse, eu assumo, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Aquele sonho que eu tive, eu tenho certeza que ele não era à toa, era um indício que a gente iria conseguir. E faltando uma semana para encerrar a licitação, eu fiquei preocupado, porque era o prazo, licitamos, deu 1 milhão e pouco para poder fazer toda a reforma, e eu só tinha 170 mil. Como é que eu ia conseguir o restante do dinheiro? Aí lá fui eu de novo para Brasília. E quando eu fui para Brasília, eu encontrei um Uber, e o cara do Uber falou para mim que eu ia receber um presente. E eu disse assim, que presente? Aí ele falou, você veio em busca de algo e Deus vai lhe recompensar hoje por isso. E eu tinha escutado isso uma semana atrás de uma senhora na rua. Ela tinha dito que eu ia viajar, e ela falou assim, daí você vai para Brasília e lá você vai conseguir o que você tanto quer. E aquilo me deixou intrigado, eu fiquei, alguém falou para ela que eu vou viajar, eu fiquei achando, e eu tinha encontrado ela na rua, não conhecia. E quando eu peguei o Uber, ele falou e repetiu o que ela me disse. Eu fiquei, meu Deus, será que é? Aí eu liguei para o rapaz, eu disse, quanto é que está faltando? Ele, 900 e pouco mil. Pois eu fui para essa reunião, e quando chegou lá, o parlamentar se sensibilizou, quis apoiar, e de lá ele destinou uma emenda de 950 mil, que era justamente do dinheiro restante para fazer a licitação, para que a gente pudesse fazer o empenho. E de lá eu saí muito grato, porque eu disse, Deus ele trabalha justamente e coloca os deles para poder nos levantar, porque até então era um sonho que nós estávamos desacreditados. Mas ele conseguiu fazer com que eu acreditasse naquele sonho, colocou outras pessoas para me incentivar, para que eu não desistisse. E hoje é um local onde a gente vem transformando e dando oportunidade para que não só os adolescentes que estudam na escola, mas as crianças do município possam ter acesso ao cinema.
A gente tem convênio com as escolas municipais e todos os meses a gente leva uma escola para poder fazer exibições de filme no cinema. Quais são os filmes? Filmes nacionais. Nós temos uma série de filmes onde vários artistas, né, produtores, precisam ter um espaço de divulgação. Então, a maioria, como não tem um parque exibitor no Maranhão grande, eles nos procuram para que a gente possa estar usando aquele local, que é uma forma deles prestarem conta com a Lei Paulo Gustavo e outros que são fomentados. Eu vou pedir para passar algumas fotos aqui para vocês verem. Isso aqui foi antes, essa foto foi em 2017. Isso ainda quando ainda estava funcionando. E olha como ficou de 2018 para cá. Ficou. Todas essas cadeiras, elas estavam danificadas. O teto caiu. A estrutura era toda diferente. E aí já é o espaço novo, depois que a gente começou a fazer a reforma, como ele ficou. R$ 150 lugares é o que a gente conseguiu colocar. Então, nós temos feito muitos espaços lá de apresentações artísticas também, teatrais, mas hoje a gente trabalha, principalmente o nosso foco é com audiovisual, para que os alunos tenham... Eu acho que eu botei um vídeo, se puder passar o vídeo, para que as pessoas possam olhar um pouquinho mais de detalhes, e o meu reitor também ele fala aqui desse projeto. É bem curtinho. O IFMA Campus Timon agora conta com um cine-teatro. Uma obra que marca reformas dentro dos nossos auditórios, com a proposta que a gente possa ter ambientes que nós estamos nomeando como cine-teatros, né? A proposta é uma grande parceria com o governo federal para que esses cine-teatros possam ser espaços educativos para a promoção do cinema nacional, e no Maranhão, de forma ímpar e única, estamos iniciando com o Campus Timon. Nós queremos, a partir de Timon, ser um projeto piloto e impulsionar essa proposta dentro dos nossos 29 campi no interior do Maranhão. A obra arrojada e moderna é pioneira em todo o Brasil e transformou o Instituto Timonense em modelo a ser seguido. Esse projeto é um projeto pioneiro, ele foi contratado agora pelo MEC, e o MEC vai estar fazendo o trabalho de estar levando essa estrutura para os outros estados do Brasil. Então, Timon sendo referência mais uma vez e o Campus Timon se destacando. Todo o interior do antigo auditório foi reconstruído, do piso ao teto, e também paredes receberam revestimentos e acabamentos impecáveis, transformando e trazendo funcionalidade ao ambiente. Fantástico. Não tenho dúvidas que vai ser qualificada como uma das melhores obras do Brasil. Eu até me emociono porque foi um sonho que ninguém acreditava. Mas hoje, a gente vê que ele é possível quando a gente acredita. Esse é um projeto que eu fiz, tomei a cara. Hoje é um projeto que o MEC, ele adotou esse projeto. Eu já coordeno um trabalho já em 4 outros institutos federais de implantação de salas de cinema. A gente conseguiu um recurso de R$2 milhões na Netflix, onde ele destinou R$500 mil para cada instituição dessa está transformando seus auditórios em cine-teatro. Não vão ficar belíssimos como esse, mas pelo menos serão um ponto de exibição. O meu reitor, depois que ele viu, que esse que apresentou, ele viu que
o projeto, ele era um projeto encantador, que tinha condições, ele resolveu plantar uma política estratégica dentro da nossa instituição, e todos os 29 campos que estão espalhados pelo Maranhão terão os auditórios transformados em cine-teatro. Nós já começamos a construção de 3, eu estou coordenando esse projeto, e a intenção dele é que todo local do estado do Maranhão que tenha um Instituto Federal, ele tenha um cine-teatro para que a gente possa estar transformando a realidade daqueles jovens, dando oportunidade para que eles possam frequentar ambientes, para eles possam estar amadurecendo, estar crescendo como cidadão, e a gente sabe que o audiovisual ele traz isso, ele traz muitas inquietações, ele traz muitas coisas novas. E eu tenho estudado muito porque é uma bandeira que eu defendo, e eu agradeço muito. Desde quando esse projeto saiu do papel, eu acho que eu já estou indo para o 8º estado falando dessa experiência, e as pessoas me ligam, me procuram, perguntam como foi que eu consegui, como é que a gente faz, e a primeira coisa que eu digo para eles: tenham fé, acreditem em Deus, não deixe que as pessoas diminuam você, que você consegue. Lute para realizar os seus sonhos. É o que eu sempre falei para os jovens que lá frequentam, que eu tenho a oportunidade de estar perto. Sonhe. Quando você sonha, você consegue, e Deus abençoa. E eu sou um homem muito feliz por estar conseguindo realizar esse sonho e estar ajudando aqueles jovens a ter um espaço confortável de cinema. Ai, que bom, hein? Ai, estamos todos assim, bastante preenchidos. Obrigada, Romel. Obrigada, Cris. Esse seminário tem um objetivo de fortalecer, né, o coletivo, e ele, nesse seu primeiro dia, já pode deixar claro para a gente que esse objetivo ele está muito perto de se realizar. Não é um trabalho solitário, né? Temos que nos fortalecer, trazer para perto o município, o estado, as secretarias, as políticas públicas, e para realizar, para que possa ser provado que é possível com muita luta, com muita emoção, sendo desacreditados. Eu, quando decidi me formar em audiovisual, e minha irmã, enquanto isso, estava se formando em enfermagem, eu não ia para lugar nenhum. Minha irmã, estava todo mundo muito feliz com aquela expectativa da formatura. Eu tranquilamente acreditei. Meu primeiro objetivo, meu primeiro trabalho como coordenadora de uma escola de audiovisual, uma escola de inclusão social, pude me realizar completamente. Desculpa, gente, me realizar completamente na minha escolha. Eu acho que muitos de vocês aqui devem ter essa experiência, porque o que estamos fazendo aqui hoje é um ato político. E nós estaremos unidos. Circuito Filmes que Voa e a Borboleta Filmes agradece a presença de vocês. Tá? Nós temos à noite mais um encontro. Lá fora nos espera um lanchinho, que é importante. E aí a gente volta para poder. Queria só finalizar aqui, agradecer a Camila, a produtora, que nos deu essa oportunidade de estar conhecendo belíssimas pessoas. Vou escutar histórias lindas como a sua. E assim, eu fico muito feliz em estar podendo dividir esse espaço com pessoas tão relevantes dentro do cenário nacional. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Meu nome é Esbon Primo, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, e vou estar amanhã falando de o nosso evento que já faz em algum tempo, que se parece com esse aqui também da Borboleta Filmes. Mas eu achei interessante a fala de Cris e a fala do Romo, que existe uma diferença assim para mim, e tudo pelo que o cinema faz, né? Então, Cris vem dessa pessoa, a dona Marli, né? A dona Marli, que cria um espaço social para falar sobre, a partir da catação de coisas recicláveis, mas ela viu ali em um lugar possível, e como você disse, tantas coisas que já fizeram e podem fazer
e foi através da cultura e do cinema. O Rômulo já dentro de um instituto federal e que tinha aquele espaço ali precário já todo, né? Mas ele sentiu essa vontade, essa paixão e foi lá e lutou. E eu só queria dizer isso, principalmente a Roma, assim, que hoje existe várias cidades neste país que têm cinemas fechados e que são públicos. E estão lá fechados, só faltando vários Rômeos ou várias pessoas, gestores municipais principalmente, porque um país é feito de estado e um estado é feito de cidades, e as cidades são pessoas. Então essas pessoas como Rômeo, como Cris, tá, vê isso. Então em números. Em Conquista temos um que está lá fechado há 24 anos e a gente vem falando 25 anos desse espaço, porque que já está um cinemão imenso, fechado. Jiquié tem, Itabuna tem, então, é em números. Então é isso. Mostra que esses exemplos é possível, basta que Rômulo foi através de emendas e parlamentares, que a gente sabe o quanto que me parece que é 16 milhões atualmente que cada deputado 35 federal... milhões. Hã? 35 milhões 35. E esse ano vai aumentar para 48 milhões para cada deputado. Pois é, 35 milhões por ano. E a gente não sabe o que esses 513, né? Fazem com esses recursos, que basta ter pessoas como vocês, e a gente lá também, para que eles se sensibilizem e ver que isso é possível. Obrigado. Olá. Primeiro, obrigada por esse painel. Esse primeiro painel já abre como Cida disse, mostrando a que veio, né? Mostrando o propósito, por que nós estamos aqui e porque, sim, esse evento é um ato político. E ouvir esse relato de vocês dá muita esperança, né? Eu me chamo Uriara Maciel, para quem não está com a gente no mesmo grupo. Eu hoje moro na Alemanha, né, há 10 anos, mas eu venho do interior do Brasil, eu venho do interior da Bahia, eu venho do teatro popular, eu venho do teatro oprimido, eu venho muito inspirada pela pedagogia do oprimido, né, eu venho justamente aí desse mundo de muitas crises e muitos professores Rômulo. Da gente ter que lutar mesmo, e com os nossos recursos e com a nossa força ocupar espaços. E aí eu tenho uma pergunta sobre essa interiorização das salas de cinema, que eu já vejo que é um projeto que não é de hoje, né? A gente teve com orçamento participativo, a gente teve com os conselhos estaduais e nacionais de cultura criados lá no primeiro, no segundo governo Lula, reforçados no governo Dilma, que existe uma vontade, existe uma demanda, né? Aí vem Esmond e já traz aqui pra gente que ele sabe de várias salas de cinema fechadas no interior. E a gente tem conhecimento disso, né? E existe uma vontade, existe uma demanda, existe um público para isso, existe pessoas interessadas em fazer. E aí eu queria escutar de vocês, por que a gente não realmente decola? Né? Como é que por que a gente não dá esse pé na porta? A partir do ponto de vista de vocês, das experiências de vocês, o que vocês acham que está faltando? Né? É uma pergunta para os dois. Ótima. Provocação, não é nem pergunta, é provocação. Eu vou passar para vocês um relato triste da experiência que a dona Marli passou quando ela decidiu fundar o Centro Cultural, tá? Tinha reciclagem, como é numa vila, como é para mulher, como é para pobre, estava tudo certo.
Não teve dificuldade, né, naquela época. E eu digo em relação à gestão municipal, né, que era de esquerda. Ah, Marli, tá, vamos abrir lá o lixão que eles falavam, inclusive. Ela ficava puta, né? E aí, quando ela resolve fazer o centro cultural, acontece uma rebelião da companheirada da esquerda, inclusive. A galera entrou num caminhão para embargar a obra do centro cultural. Porque de onde que a Marli tirou que aqui no lixão pode ter um centro cultural? Isso aconteceu, isso é real, isso vai virar filme, porque foi da companheirada, que em época de eleição vai para dentro da vila pedir voto. Então, para mim, a grande questão é o fogo inimigo, né? É essa dificuldade do real desejo de quem está no poder de democratizar a cultura, de garantir efetivamente os direitos, porque na cabeça de alguns, e a gente não pode generalizar, eu tenho ótimas representantes na política hoje, tá? Mulheres, principalmente mulheres negras, mas infelizmente desses 500 e poucos deputados federais, por exemplo, aí, né, a gente está vendo aí essa palhaçada que estão fazendo, um crime, são criminosos ocupando espaço de poder, né? Mas o fogo inimigo, ele é perigosíssimo. Ele para mim, ele é o nosso calcanhar de Aquiles, assim, sabe? Agora, o Romeu estava falando, né? Bom, tá lá dentro do Instituto Federal e tal. E eu fiquei aqui pensando, cara, como é que a gente não decola? Com uma ferramenta importantíssima. E aí eu esqueci o seguinte, eu concorri 2 vezes a vereadora em Porto Alegre. Bati na trave, tá? Por falta de esforço da esquerda, inclusive. Porque eu servi de pessoa para fazer voto para o outro lá subir, né? Quando eu vi que na política tu tem que ter um estômago muito frio para estar ali, eu desisti, né? E aí a produção cultural é a minha maneira de fazer política hoje, né? É a minha maneira de despertar consciência nas pessoas, é levar cultura. É a arte e educação, né? Então, hoje eles pensam assim, tá, a Cris não vai mais nos incomodar, tá lá fazendo cultura. Mal sabem eles o que eu estou fazendo. Mal sabem eles que daqui a alguns anos isso vai refletir lá nas urnas eletrônicas. É isso aí. Olha, o trabalho que ele tem que ser feito é um trabalho realmente de convencimento, de sensibilizar, principalmente os gestores públicos, e apresentação de bons projetos. Quando eu fui pedir, eu fui já com o projeto pronto, falando da importância, mostrando, mas uma coisa que faz o diferencial é quando você leva eles lá na ponta. Quando eles vão visualizar com os próprios olhos. Eu nunca falei nada para o prefeito da minha cidade. Minha cidade é a 4ª maior cidade do Maranhão, mas eu convidei ele para ir lá no dia que os alunos dele da rede municipal estariam no cinema. Não falei nada. Quando ele entrou, ele ficou encantado. E vocês não têm ideia de como ele vem abrindo as portas para a instituição, através de seus contatos políticos, os ajudando. Mas eu tive que fazer um trabalho de levá-lo para que ele pudesse olhar e se sensibilizar. Eu tenho aquela frase que o que os olhos não vê, o coração não sente. Acontece isso também com os políticos. Acontece demais isso. Então você precisa trabalhar esse convencimento. E quando você falou aí da companheirada, eu nunca votei num político de direita. Sempre votei em políticos de esquerda. Mas eles defendem só do gogó para fora. Eu já tive a ajuda de 7 parlamentares. Nós temos 18 deputados e 3 senadores no estado do Maranhão. Os 7 que me ajudaram, todos são do centrão ou da direita. Que estão ajudando escola pública gratuita de qualidade. Os de esquerda nem nos recebem. E quando recebe, vamos ver, e não concretizam. Então, assim, muitos deles estão ali
por alguns interesses, mas não é o interesse que a gente da sociedade eles deixam transparecer. Porque eu achei que quando eu comecei a visitá-los, já tem 5 anos que eu vou constantemente em Brasília, atrás de emenda, graças a Deus eu tenho conseguido muitas emendas. A Camila teve lá no meu campus é um campus belíssimo, nem parece uma instituição pública, é realmente de qualidade, mas eu tive ajuda só dos parlamentares de centro e de direita, e os de esquerda não apoiam. Não sei o que está faltando, qual é o problema, e às vezes quando eu vou recebê-los, que a gente vai fazer inauguração, eu convido eles para ir para a inauguração, para que eles possam ver o resultado das suas emendas. E quando eu convido, eu tenho toda uma conversa com a comunidade dizendo, olha, aqui não é o momento de nós usarmos para criticar porque eles são de direita ou do centrão. Aqui é o momento de nós agradecermos o que ele tem feito por nós, porque aqueles que nós escolhemos muitas das vezes não vêm nem aqui nos ajudar. Então eu faço esse trabalho antes de recebê-los para a gente não passar vergonha de chegar lá, ter que vaiar o parlamentar, dizer não, porque ele está indo lá, porque ele nos ajudou, porque ele tem. E assim, eu tenho recebido muitos parlamentares hoje. Romeu, só desculpa, ele não ajudou, ele fez a parte dele, né? Fez a obrigação dele. Mas ele, pelo menos. Os nossos companheiros muitas vezes não fazem, Os né? companheiros não fazem. Pelo menos ele ficou sensível a uma causa que é tão importante. Mas é o trabalho de convencimento mesmo, é um trabalho de sensibilizar essas pessoas para que eles possam estar ajudando. Mais alguém? Hamilton, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Esse aí que irá vos falar é... Aí, pai, não vá Já não que é gostei, barril. o homem tá elegante Se diz aqui também. em Salvador, aí, pai, não vá não que é barril. Venha, meu querido, é um prazer, uma honra te receber aqui, viu? Pode vir devagarinho. Ainda tem um tempinho. Venha, orixá vivo. Ele está se mancando, mas ele é forte. Isso aí Meu querido, você viu? Mas é enorme de ver aqui. Boa tarde. Eu não sei. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, chefa. Meu nome é Hamilton Borges, eu sou de uma organização Quilombo X Ação Cultural Comunitária, atuo aqui mesmo, nessa comunidade, no Engenho Velho de Brotas. A gente tem um centro cultural ali, um lugar chamado Ladeira de Nanã, é um lugar que tem várias atividades de cinema, a gente tem um cineclube chamado Cine Uhuru, com as crianças e com os adultos, a gente tem aulas de boxe para as mulheres, para autodefesa, etc, etc, e a gente conhece bastante essa comunidade, assim, que a gente vive aqui, mas eu nasci no Curuzu. Nos anos 80, né, eu estou vendo as experiências de vocês, elas são experiências tocantes, né? E eu acho de bom grado dizer a vocês também algumas coisas que a gente tem feito aqui, fazer essa troca nesse sentido. Primeira coisa é que eu conheci Camila, junto com a mãe dela, Vera Lopes, na casa de Luiz Orlando. Camila era uma criança, ela e o irmão sempre estavam aqui. Eu não me lembrava dos outros irmãos dele, só me lembrava desses 2 irmãos. E Luiz Orlando era uma pessoa... assim, não tem como dizer a importância de Luiz Orlando. Ele tinha uma biblioteca, que para mim é uma biblioteca imensa. Ele tinha um cineclube. Ele recrutava a gente e os meus amigos, as pessoas da minha comunidade, Sérgio, Edson, Mica, a gente era o que poderia se chamar hoje maloqueiros. A gente era o que poderia chamar hoje de meninos que estão em situação de risco, e a gente frequentava a casa de Luiz Orlando, a gente estava lá dentro, pegando os livros, lendo os livros, e a gente montava os equipamentos dele, né, equipamentos que vinham desde lençóis que a gente colocava na comunidade para fazer cineclube.
A gente fazia isso. Ele nos ensinou a fazer cineclube. E eu cresci, me tornei gestor cultural, trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, criei vários cineclubes, né? Criei não, né? Porque eu não faço nada sozinho. Eu sempre me juntei com pessoas para criarmos essas experiências, inclusive um cineclube que a gente tem, que é dentro do sistema prisional, Cultura Intramuros. A gente levou cinema para dentro da cadeia, numa época que foi 2006, que muita gente tinha 30 anos, 20 anos, 25 anos, 15 anos, sem tomar um banho de sereno. E a gente fez uma briga com o sistema prisional, penitenciário, para que a exibição fosse à noite. Ah, faz de dia não, a gente vai fazer à noite, pô. Vai fazer cinema de dia, você é maluco? É? Vai ficar tudo borrado e tal, a gente, pá, pressão, conversando com os presos. E aí, no dia que a gente fez a exibição, eu tenho essa memória, o pessoal disse que eu exagero, realmente eu exagero, porque isso pede exagero. As pessoas ficavam assim, ó, sereno caindo como neve nas suas peles, porque era muito tempo sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver o sereno, entendeu? Então, o cinema tem esse poder também que vai muito além do cinema, entende? E Luiz Orlando é uma pessoa que, estando nesse território, falando sobre cinema, dentro de uma experiência, né, que é esse pessoal todo do Filmes que Voam, do Borboleta Filme, que eu transitei por vários espaços, há muito tempo que eu não tinha circulado os espaços de Salvador estão perigosos. Até para mim, que sou um cara safo dentro das ruas. Os espaços estão perigosos, as pessoas não vão para lugar nenhum, é tudo vazio. E ela descortinou espaços de cinema fantásticos, debates sobre cinema, menino de 16 anos com o caderno na mão anotando tudo. Quer dizer, o poder do cinema, esse poder do cinema, não estou falando do cinema de 2 milhões de reais, não estou falando do cinema de Walter Salles, que é herdeiro de escravos, né, da escravatura, do tráfico de escravos. Eu estou falando desse cinema daqui, desse cinema que é isso. Porque Salvador é isso que eu queria falar a vocês que não são daqui. Salvador parece alegre, Salvador parece bonita, Salvador parece fantástica, mas ela é uma assassina de política cultural de verdade. Isso aqui é um lugar de fabricação cultural. Aqui se fabrica cultura. Aqui quem tem valor é a arte de Ivete, de fulano, de Beltrano, entendeu? Mas não a arte orgânica que faz pulsar os agentes culturais em detrimento do produtor cultural. Entende? Quer dizer, essa que é a perspectiva. Salvador é uma assassina de cinemas. Eu, diferente da narrativa de um monte de gente, eu nasci há muitos anos. Desde sempre, na cidade de Salvador, eu ia para o cinema. Desde sempre, desde os anos 70. Eu vou no cinema. Cinema em Salvador era uma coisa que você tropeçava em cinema. Tinha cinema aqui, tem até uma rua chamada Rua do Cinema, quem for daqui. Tinha cinema aqui. No bairro que eu nasci, tinha cinema 2, Cine Brasil, Cine São Jorge. Tudo bem, a gente assistia karatê e filme pornô com 16 anos. Mas tinha. Tava lá a sala de cinema, entende? Aí você tinha cinema em toda a Avenida 7, você tinha cinema. Você tinha o Tupi, você tinha, hoje é uma sala de encontros eróticos masculinos, você tinha tinha vários Pax, você tinha o Gamboa, você tinha não sei o quê, você tinha não sei o quê. Era muito cinema. Salvador tem a tradição de matar o cinema para criar grandes empreendimentos estrangeiros. A Rua Chile, que era um lugar que tinha várias salas de cinema, hoje é um lugar gentrificado, é um lugar que se eu parar na frente do Fazano, o segurança já vem me olhar, e eu tenho que dizer, qual foi, pai? Porra, qual foi? Por que você está querendo se chegar assim? Às vezes ele acha que eu sou um americano, e aí me trata bem, mas se achar que eu sou brasileiro, trata mal. Eu queria trazer essa experiência de dizer assim, ó, Salvador é uma cidade com uma tradição fantástica de luta por política cultural, cinema, arte, dança, cinema, como é que chama, teatro, uma série de coisas de política cultural, discutir sobre a apropriação dos espaços culturais. A gente está dentro de um espaço cultural aqui, eu não posso deixar de dizer isso, senão eu não sou Hamilton.
Esse aqui é uma sala de cinema bonita, é legal, mas esse é um espaço comunitário, um espaço da comunidade que a comunidade não frequenta. E a Orquestra Sinfônica da Bahia tomou esse espaço. A Orquestra Sinfônica da Bahia é uma escola, é uma orquestra cheia de recursos, cheia de dinheiro, que poderia alugar espaço em qualquer lugar da cidade, mas eles resolveram vir aqui, onde você tem minimamente, tem um mínimo de política cultural. Aí você vai ver a quadra aqui do lado, a quadra aqui do lado, tantos anos e o governo não faz nada por essa quadra aqui do lado. Você tem um anfiteatro ali na frente, um teatro de arena fantástico, que nós já fizemos uma série de ações, e as ações que a gente faz, a sala de cinema, a gente tem que pagar as pessoas para capinar, para limpar, para pintar, porque senão o governo não está nem aí para a gente. Foi o que o governo fez. Ao invés de criar centros culturais, ao invés de colocar o cinema, colocar a arte à disposição da população, do Engenho Velho e do entorno, eles criaram um aqui do lado, aqui desse lado aqui. A gente fez uma horta comunitária aqui, ó. Uma horta comunitária para discutir alimentação, para dizer assim, ó, comunidade, vocês estão comendo comida ruim. A comida que a gente come no supermercado, o dono do supermercado nem mora aqui, mora na Pituba, no bairro Nobre, mas ele drena seu dinheiro e te oferece uma comida que é uma comida, deserto alimentar, né, para obesidade, para diabetes, para tudo que não presta, pressão alta, e vocês precisam plantar, e tem espaço para plantar. A gente começou a plantar aqui, ó. A polícia veio e botou um revólver na minha cabeça, na frente das crianças que estavam regando. Entendeu? É essa que é a realidade, Camila. É essa que é a realidade, entendeu? Para quando vocês saírem daqui, eu sei que vocês vão na Gamboa, eu sei que vocês vão achar tudo muito bonito, mas vocês têm que saber também que a gente está sofrendo, nós somos os reféns do governo. Eles criaram aqui, ao invés de criar centros culturais, eles criaram um quartel da Polícia Militar, que daria 3 centros culturais, em termos do orçamento desse quartel. Agora me pergunte se a violência diminuiu para a gente. Não. Entendeu? Mas eu não queria chegar aqui para trazer uma perspectiva pessimista, ruim, horrorosa. Diante de tudo isso, você tem atividades como essa, que são os filmes que voam. Entende? Pensar cinema. Diante de tudo isso, você tem essa juventude. Eu estou olhando todo mundo com camisa bonita. Queria eu poder ter uma camisa dessa. Né? Diante de tudo isso, você tem essa juventude fazendo coisa de qualidade. É diferente do que eu era quando eu era jovem, quando eu era menino, com Luiz Orlando, né? Que eu era terrível, que eu peguei um livro de Luiz Orlando, ele deixava a gente pegar, que era Sociologia do Negro Brasileiro. Peguei esse livro, eu acabei com o livro, velho. Que eu dobrava, eu não sei o quê, que eu fiquei louco com o livro, né? Era de Clóvis Moura, e aí eu nunca consegui pagar esse livro a Luiz Orlando, eu tenho dor até hoje. E eu queria, professor, só te fazer uma questão. Eu acho que o seu pai ser denegrido é muito bom. Quanto mais a gente denegrir o espaço, é bom. Denegrir não é uma coisa ruim, entende? Eles colocaram na nossa cabeça que até essa revolução semântica, ela é importante, que ela impregna na nossa cabeça. Essa revolução semântica, dizer aos seus alunos que denegrir é bom, que é bom ser preto, que é bom ser negro, que é bom todas essas coisas, porque nós criamos essa perspectiva de educação e de troca de saber. Nós inventamos a universidade, nós inventamos a geometria e nós demos as pedras fundamentais para que o cinema exista. Então, denegrir é bom. Tá de boa denegrir seu pai. O meu pai tá denegrido legal. Muito obrigado. Nossa, Isso, não vai.